tema mobilidade urbana tem sido recorrente quando se fala de problemas relacionados às cidades ou em discussões sobre políticas públicas e de sustentabilidade. Mas o que é mobilidade urbana? Neste vídeo, vou apresentar um breve conceito e alguns parâmetros que podem impactar diretamente na mobilidade das pessoas, bens e serviços. Vamos lá? Olha só, se você observar, eu falei mobilidade das pessoas, bens e serviços. Não falei simplesmente mobilidade ou deslocamento de veículos. A mobilidade envolve questões muito mais abrangentes do que o simples tráfego de veículos. A mobilidade urbana trata da facilidade dos deslocamentos pela cidade. É lógico que a mobilidade possui relação direta com os sistemas de transportes, os quais têm nos veículos a parte mais visível da operação e, consequentemente, com o produto da indústria dos transportes, neste caso específico, as viagens. Isso mesmo, uma viagem ou deslocamento é o produto da indústria dos transportes. Assim como uma geladeira é um dos produtos da indústria de eletrodomésticos. Desta forma, como um produto de qualquer indústria, uma viagem possui custo e tempo de produção, bem como qualidade. Mas o que pode influenciar o custo, tempo e a qualidade de uma viagem? A resposta a essa pergunta vai além dos sistemas de transporte e pode envolver características das viagens e parâmetros socioeconômicos, tais como distância e modo de viagem, renda, faixa etária e uso e ocupação do solo. Sem contar que a mobilidade urbana tem uma relação direta com a acessibilidade universal. Só para lembrar, acessibilidade, sob o ponto de vista de planejamento de transporte, é a facilidade medida em distância, tempo e custo que as pessoas têm para alcançar com autonomia os destinos desejados. Ou seja, a acessibilidade tem um impacto muito grande na sua qualidade de vida. Por isso, mobilidade e acessibilidade caminham juntas e podem ser determinantes para o bem-estar, segurança e sustentabilidade em uma região. Já é consenso há algum tempo que não é possível resolver os problemas de transportes apenas com mais transportes, ou seja, tentar resolver os problemas apenas ampliando os sistemas de transporte ou intensificando o uso de alguns modos de viagem, como, por exemplo, automóveis e motocicletas, pode não gerar o efeito esperado, principalmente no médio e longo prazo. Por isso, é importante pensar nas viagens e, consequentemente, na mobilidade como um processo integrado entre planejamento urbano e de transportes. Essa integração pode gerar resultados melhores para fins de mobilidade e, consequentemente, acessibilidade. Nesse processo, o uso e ocupação do solo é um parâmetro muito importante na questão do planejamento integrado. Por meio do planejamento do uso e ocupação do solo, o município pode controlar a utilização do espaço urbano e definir as atividades que podem ser desenvolvidas. Isso permite aos gestores públicos realizarem planejamento integrado. Vamos analisar da seguinte forma: quem vive em locais onde existem apenas moradias precisa se deslocar diariamente para outros locais onde há escolas e universidades, comércios e serviços em geral e, consequentemente, os postos de trabalho. Se as distâncias de viagem forem relativamente longas, as opções de deslocamento podem exigir modos motorizados, tais como motocicletas, automóveis e ônibus do transporte coletivo. Por outro lado, pessoas que vivem em locais onde o uso do solo é diversificado, ou seja, além das moradias, existem escolas, universidades, farmácias, comércios e serviços em geral, as distâncias de viagem tendem a ser menores e o uso dos modos de transporte também tende a ser mais equilibrado. E os deslocamentos podem ser feitos por modos não motorizados. E para deslocamentos mais longos, pode-se usar os modos motorizados. Aqui vale um parêntese.
Modo de viagem é uma alternativa que pode ser usada para realizar viagens ou deslocamentos entre uma origem e um destino. Os modos podem ser classificados entre motorizados e não motorizados. Os deslocamentos feitos a pé ou por bicicleta são considerados não motorizados. Já aqueles feitos por motocicletas, automóveis e ônibus são viagens por modos motorizados. Os modos de viagem também podem ser classificados como individuais ou coletivos. Um deslocamento feito por automóvel é considerado individual e motorizado. E uma viagem feita por ônibus do transporte urbano é considerada motorizada e coletiva. A escolha de modos de viagem por si só é um tema extenso da engenharia de transporte, mas neste vídeo será suficiente que você saiba que os modos de viagem deveriam ser usados de forma mais racional e equilibrada. Para fins de compreensão dos temas aqui expostos, os principais modos de viagem urbana são a pé, bicicleta, motocicleta, automóvel e ônibus. Mas podem existir cidades onde operam outros modos, como, por exemplo, o veículo leve sob trilho, chamado VLT, trens metropolitanos e até mesmo metrôs. Além do modo de viagem, vale a pena falar um pouco do motivo de viagem. O motivo de viagem está relacionado com a atividade que será desenvolvida no destino. Se a viagem é para ir à escola, o motivo é educacional. Se for para ir ao trabalho, o motivo é trabalho. Sendo assim, os principais motivos de viagem são educação, trabalho, lazer, negócios, compras e saúde. Sendo assim, se alguns modos de viagem são mais usados que outros, os sistemas de transportes podem ficar sobrecarregados e, consequentemente, o tempo, o custo e a qualidade da viagem podem ficar comprometidos. Mas, se as viagens puderem ser feitas melhor distribuída entre os modos disponíveis, o sistema poderá trabalhar de forma mais equilibrada, e esse equilíbrio pode reduzir custos e tempos de viagem, bem como pode melhorar a qualidade dos deslocamentos. A ideia deste exemplo hipotético é mostrar que, se existe uma melhor distribuição das atividades no solo urbano, as pessoas poderiam caminhar, pedalar ou usar o transporte motorizado de forma mais racional. E isso sim teria um impacto significativo na sustentabilidade econômica, social e ambiental de uma cidade. Desta forma, esse exemplo deixa claro que o planejamento urbano e de transporte devem ser feitos de forma integrada. Muito bem, agora vamos conceituar mobilidade? Olha só, a mobilidade urbana pode ser entendida como um atributo da cidade. Ela é basicamente o nível de facilidade ou dificuldade com que as pessoas, bens e serviços se deslocam pela área urbana. Lógico que todos esses deslocamentos se referem sempre às pessoas e acontecem por meio dos sistemas de transportes e seus modos de viagem. Mas lembre-se, os modos são apenas uma parte do sistema. E o ponto de partida para a mobilidade deve ser as necessidades das pessoas. A mobilidade é muito mais que transporte e trânsito. Ela deve ser orientada pelo planejamento de transporte e uso e ocupação do solo, visando sempre a melhoria da qualidade de vida, o enfrentamento das desigualdades socioterritoriais e a geração de acessibilidade à cidade. Eu espero ter podido apresentar o tema mobilidade urbana de forma clara e objetiva e, principalmente, sob a ótica da integração do planejamento urbano e de sistemas de transporte. Esses temas são vastos e possuem relação com muitos outros temas, como, por exemplo, a questão da interação entre espaço urbano e atividade econômica, que é tema da área de economia urbana, que se ocupa de compreender essas interações. Fique à vontade para deixar seus comentários, perguntas e sugestões. Até mais!